Todo mundo já quis voltar no tempo, não necessariamente para mudar a história da humanidade, impedir uma guerra ou alterar o destino do planeta. Às vezes, bastaria voltar 5 minutos. Uma conversa, uma decisão, uma frase, um segundo que fosse. Um momento em que a gente percebeu tarde demais que deveria ter dito ou feito outra coisa. Ficado em silêncio, ido embora, permanecido, aceitado ou recusado. A ideia de voltar no tempo nos fascina justamente porque ela toca uma ferida que todos compartilhamos de alguma forma, né? Que é o arrependimento. A máquina do tempo, antes de ser um objeto da ficção científica, é uma fantasia moral. Ela representa o desejo de levar a consciência que temos hoje para dentro do passado. É como se disséssemos, agora eu sei, agora eu faria diferente. O problema é que essa vontade de corrigir a vida esconde uma outra questão. Se eu mudasse algo que eu fiz e definiu minha vida a partir daquele momento, será que eu continuaria sendo quem eu sou? O passado não é uma sequência de fatos que simplesmente reside parada em algum lugar do tempo. Ele é aquilo que nos constitui como indivíduos. Somos feitos de escolhas, encontros, perdas, acasos, erros, afetos, traumas, memórias e consequências. Aquilo que gostaríamos de apagar talvez seja justamente parte da cadeia que nos trouxe até aqui. E é por isso que a pergunta, e se eu pudesse voltar no tempo, é mais perigosa do que parece. Ela parece uma pergunta sobre tecnologia. Será que um dia construiremos uma máquina capaz de atravessar o tempo? Mas quando a gente olha nesse nível mais profundo, ela é uma pergunta sobre identidade. Se eu pudesse alterar uma decisão antiga, evitar uma dor, impedir um encontro ou corrigir uma perda, eu estaria salvando a minha vida ou destruindo a história que tornou possível a pessoa que eu sou agora. Nesse vídeo que você está vendo agora, vamos partir dessa fantasia, a vontade de retornar ao passado e corrigir aquilo que não pode mais ser corrigido. A partir dela, a gente vai passar pelo paradoxo do avô, né, que se você nunca ouviu falar, não tem problema, você vai ter uma pincelada aqui nesse vídeo. Obrigado, Júlia, pela sugestão. A gente vai passar também pela entropia, né, pela seta do tempo e pelo eterno retorno de Nietzsche. No fundo, todos esses temas eles giram em torno da mesma angústia. O que fazemos com aquilo que não pode ser desfeito? Talvez o tempo não seja apenas uma linha que gostaríamos de percorrer, ao contrário. Talvez ele seja o próprio tecido da nossa identidade. E se puxarmos um fio errado, podemos descobrir que aquilo que queríamos consertar era também parte do que nos mantinha inteiros. Ok, mas agora, quando a gente fala em viagem no tempo, é comum a gente imaginar máquinas impossíveis, portais luminosos, relógios e personagens atravessando décadas como quem atravessa uma porta. A ficção científica ela transformou essa ideia em espetáculo, voltar para impedir uma tragédia, rever alguém que se perdeu, alterar uma decisão, corrigir uma falha. Por trás desse fascínio tecnológico, existe algo mais íntimo do que isso, né? Que a viagem no tempo ela nos atrai, ela nos cativa de consumir histórias sobre ela, porque ela parece oferecer uma coisa que a vida comum nos nega, uma segunda chance com a consciência da primeira, ou melhor dizendo, né, uma segunda chance sem as consequências da primeira. Isso daí é difícil da gente ter, hein, cara? Esse é o ponto central. A gente não quer apenas voltar ao passado. A gente quer voltar sabendo o que a gente sabe agora. Queremos levar para trás a maturidade, a dor, a experiência, o aprendizado e a culpa que só vieram depois daquela escolha. Nesse sentido, a viagem no tempo não é apenas um problema físico. Ela é também uma metáfora do arrependimento. Toda vez que imaginamos voltar para corrigir uma escolha, estamos supondo que a vida poderia ser editada como um texto. Apagamos uma frase ruim, né? Reescrevemos uma passagenzinha, reorganizamos os parágrafos e mantemos o restante intacto. O problema é que a vida ela não se comporta como um documento salvo no computador. O passado ele não é uma folha isolada que a gente pode arrancar sem afetar o resto do livro. Cada acontecimento está intimamente ligado com os restantes que se seguiram depois dele, né? Até aquilo que a gente gostaria de apagar pode ter produzido em nós algo que a gente hoje considera como algo essencial. A vida é cheia dessas coisas meio irônicas, né? Que muitas vezes aquilo que nos fere, nos machuca, é também parte daquilo que nos formou. Aquilo que deu errado, muitas vezes é aquilo que abriu caminhos que a gente jamais teria escolhido por vontade própria. Por isso a viagem do tempo ela é uma fantasia muito sedutora, né? E até mesmo perigosa de certa forma, né?
ela promete corrigir o erro sem cobrar o preço da correção. Promete remover a dor sem alterar a pessoa que nasceu depois dela. O passado não fica atrás de nós como um cenário abandonado. Ele se torna parte da nossa estrutura, né? E aqui a fantasia ela encontra o limite, né? Quando a gente leva essa vontade de correção até o extremo, a gente chega em um dos problemas mais famosos da ficção científica e da filosofia do tempo, que é o paradoxo do avô. Se o passado é uma cadeia de causas, o que acontece quando alguém tenta voltar e destruir justamente uma das coisas que tornou sua existência possível? Agora vamos falar um pouco sobre o paradoxo do avô melhor, aqui pra vocês entenderem do que eu quero falar. Imagina que você construiu uma máquina do tempo, voltou para o passado e impediu que os seus avós se conhecessem, né? Se os seus avós nunca se conheceram, um dos seus pais não vai nascer. E se um dos seus pais não nascer, você também não vai nascer, né? Mas se você nunca nasceu, como que você voltou no tempo para impedir o encontro dos seus avós? Esse paradoxo ele só é possível porque a própria ação que altera o passado destrói a condição necessária para que essa ação aconteça. A pessoa só pode voltar no tempo porque nasceu, mas ao voltar ela impede o próprio nascimento. Então ela não poderia ter voltado. Mas se não voltou, os avós se conheceram. Ela nasceu e pôde voltar. O pensamento entra em um curto-circuito causal. Em uma leitura mais superficial, esse paradoxo parece apenas uma curiosidade científica divertida, né? E é o tipo de problemas que aparecem em filmes, séries, histórias sobre linhas temporais bagunçadas. Mas ele é muito mais profundo do que parece, porque ele revela aqui uma tensão central da ideia de mudar o passado. A gente não pode tratar uma causa como se ela fosse independente dos efeitos que ela produz. Então o paradoxo do avô não é, no fundo, apenas sobre matar ou você salvar o seu ancestral. Ele é sobre tentar apagar uma causa, mantendo intactas as consequências que dependem dela. Isso não vale só para uma árvore genealógica, mas para qualquer cadeia de acontecimentos. Se eu elimino uma condição que torna algo possível, como que eu posso esperar que algo continue existindo do mesmo jeito? Não tem como, né? E é aqui que a gente encosta diretamente no problema sobre a identidade que a gente estava falando. Se eu sou resultado de uma história, de uma sequência de encontros, decisões, perdas, acidentes e memórias, então mudar radicalmente essa sequência não significa apenas trocar o cenário da minha vida, né? Significa alterar as condições que produziram aquilo que eu chamo de eu, né? Por isso, mudar o passado pode não simplesmente produzir um eu só que mais feliz. Ele pode produzir outro sujeito totalmente diferente de quem você é agora. Alguém que talvez nem mesmo voltasse no passado para corrigir. Alguém que seja muito mais feliz, alguém que seja muito mais triste. Invariavelmente seria alguém diferente de quem você é. E daí, quando a gente troca para essa abordagem sobre a pergunta, ao invés de a gente perguntar, tipo, o que eu mudaria se eu pudesse voltar no passado, talvez a gente devesse perguntar, né, o que deixaria de existir em mim se aquilo fosse mudado, né? Se aquele acontecimento ruim que eu tenho na minha memória, se ele mudasse, o que mudaria em mim? O que em mim deixaria de existir caso eu mudasse aquilo? Uma coisa interessante de ser pensado. Mas isso daqui que eu tô falando não significa dizer que todo sofrimento é necessário e nem que toda a dor também deve ser justificada. Isso daí seria uma conclusão meio cruel e até simplista no caso. A questão é outra. A questão é reconhecer que a identidade humana não é constituída apenas com aquilo que escolhemos de modo consciente. Ela é também formada por desvios, rupturas, perdas, encontros inesperados e consequências que a gente só vai acabar entendendo depois. A partir daqui a gente vai entrar numa discussão um pouco mais profunda, né? Porque talvez o problema ele não seja apenas lógico, mas também físico, né? Talvez desfazer as coisas não seja exatamente possível. Talvez antes de nos perguntarmos se poderíamos mudar o passado sem destruir a nossa identidade no processo, a gente deveria perguntar por que o passado parece algo tão inacessível para nós, né? Por que o tempo parece correr só em uma direção? Por que a gente lembra de ontem, mas não de amanhã, né? Parecem coisas triviais, mas elas não são. Quando a gente fala em tempo, a gente costuma imaginar ele como uma linha, né? Passado atrás, futuro à frente, presente como esse ponto escorregadio onde estamos agora. Mas essa imagem, por mais intuitiva que seja, ela esconde um erro. Muitas leis fundamentais da física funcionam quase da mesma forma quando invertemos a direção do tempo. Se olhássemos apenas para certas equações microscópicas, ou seja, de coisas bem pequenas, seria difícil dizer por que o universo deveria preferir uma direção em vez da outra. O fluxo
fluxo do tempo, né? E no entanto, no mundo real essa direção aparece o tempo inteiro. Um copo cai e se quebra, mas os cacos não se juntam espontaneamente para formar o copo de novo. Um perfume, por exemplo, ele se espalha pelo quarto, caso derramado, mas ele não retorna sozinho para dentro do frasco, né? O gelo derrete dentro do copo, mas a água não se separa naturalmente, quer dizer, para reconstruir o cubo de gelo. O café se mistura ao leite, mas não vemos o leite se desmisturar do café, como se alguém apertasse um botão de rebobinar. Essa diferença entre o que a gente consegue imaginar nas equações e o que a gente observa na experiência cotidiana está ligada com uma das ideias mais importantes da física, que é a entropia. De forma simples, a entropia ela pode ser entendida como uma medida de quantas maneiras microscópicas, ou seja, bem pequenas, a escala atômica de partículas, né? Quantas maneiras existem para que um sistema apresente um mesmo estado macroscópico. Ok, agora você deve estar falando, mas que é isso? E eu te explico, ou seja, quantas maneiras eu posso organizar essas pequenas coisas que constituem o todo, ou seja, vamos imaginar uma sala cheia de um gás, né? De quantas maneiras diferentes eu posso organizar as partículas daquele gás sem mudar o fenômeno que eu tô vendo, o fenômeno macroscópico. E isso parece abstrato, mas é muito interessante, né? Um estado organizado, específico, arrumado de uma maneira muito particular, ele geralmente pode acontecer de poucas formas. Já um estado espalhado, misturado, desordenado ou menos específico pode acontecer de muitas formas diferentes. O próprio negócio do perfume é um exemplo perfeito. Existe uma quantidade muito reduzida de possibilidades onde eu tô com o meu perfume preso em uma região do que quando ele exala pelo ambiente inteiro. É muito mais fácil imaginar ele exalando pelo ambiente inteiro, né? Tem muito mais essa noção de que existem muito mais estados, ou seja, jeitos de arrumar essas partículas diferentes para quando eles estão espalhados, do que jeitos diferentes de arrumar elas para quando elas estão pequenas, ali aglutinadas, né? Vamos pensar, por exemplo, em um baralho. Existe apenas uma forma de organizar as cartas em uma sequência exata que você escolha, mas tem incontáveis formas de deixar esse baralho embaralhado. Por isso, quando você embaralha as cartas, não se surpreende ao encontrar desordem, porque ela não é mágica, ela é simplesmente muito mais provável de estar acontecendo, né? E com o universo é algo parecido. Os sistemas, eles tendem a evoluir para estados mais prováveis, e esses estados mais prováveis, eles normalmente são aqueles associados a maior entropia, ou seja, a maior quantidade de jeitos de organizar essas coisinhas pequenas sem modificar o estado maior que a gente está observando. E é por isso que certos processos parecem naturais em uma direção e absurdos na direção inversa. Não porque a natureza ela tem uma placa falando tipo assim, não, essa daqui, a partir daqui está proibido de voltar, de rebobinar, não. Mas porque voltar exigiria uma organização tão específica, tão improvável, que na prática a gente nunca vai ver acontecer. Por isso que um copo quebrado ele não vai se reconstruir. Porque ele precisaria que cada pedaço de vidro, cada molécula de ar, cada transferência de energia precisava ser desfeita igualmente, ao mesmo tempo. E não é impossível no sentido imaginário, né? Tipo, as leis proibiram, né? As leis da física proíbem, não, mas ele é impossível no sentido físico de probabilidade. A probabilidade disso acontecer é tão ridiculamente pequena que o universo parece simplesmente não querer que isso aconteça, né? É o fluxo mais improvável de acontecer, né? E é aqui que a gente surge com o conceito de seta do tempo. A seta do tempo é justamente essa direção que a gente percebe os processos reais, né? Do organizado pro espalhado, do concentrado pro disperso, do menos provável para o mais provável. O tempo no mundo macroscópico parece andar junto com o crescimento da entropia. O mundo físico não trabalha assim, né? Simplesmente voltando. Os acontecimentos eles deixam marcas e quando algo acontece, a energia se dissipa, informação se espalha, corpos mudam, estruturas se degradam e o passado ele não desaparece, simplesmente ele permanece inscrito no presente por meio de vestígios. Cada acontecimento escreve algo no mundo. Às vezes escreve em pedra, às vezes escreve na pele, às vezes escreve em silêncio, dentro da memória. Mas sempre escreve. E uma vez que seja escrito, não basta desejar que essa frase ela desapareça. Para apagar uma marca, é preciso produzir outras marcas. E o próprio apagamento dessa marca ele também é um acontecimento. Isso conversa diretamente com o que a gente tinha falado sobre identidade, né? Se o passado deixa vestígios no mundo, ele também deixa vestígios em nós. Não somos apenas
espectadores do tempo, nós somos atravessados por ele. O corpo muda, a memória se acumula, os afetos se reorganizam, as escolhas se sedimentam e o eu não fica fora da seta do tempo observando tudo de uma cabine segura. Na verdade, ele é carregado por ela, por esse fluxo do tempo, né? Se o tempo tem uma direção, se os acontecimentos deixam marcas, não podemos simplesmente desfazer a vida como quem rebobina uma fita. Então talvez seja melhor a gente mudar a nossa pergunta inicial, né? Ao invés de ser apenas como voltar no tempo, talvez seja o que fazemos com aquilo que não volta mais. A viagem no tempo sonha com a correção. O paradoxo do avô que a gente falou mostra assim o perigo de mexer nas causas, né? Você pode acabar perdendo sua identidade mexendo em algo. E a entropia, o conceito de entropia e seta do tempo, nos mostra que o próprio mundo é feito de marcas difíceis de apagar. E diante disso, Nietzsche vai virar a pergunta do avesso. Em vez de perguntar se poderíamos voltar para mudar tudo, ele pergunta algo um pouco mais incômodo, né? E se tudo voltasse exatamente igual? Nietzsche entra nesse ponto como uma espécie de golpe filosófico na mesa. Ele não pergunta, e se você pudesse voltar para mudar tudo? Ele pergunta, e se você tivesse que viver de novo, exatamente igual ao que você viveu anteriormente? E essa é a força do eterno retorno. A ideia aparece em Nietzsche como uma provocação radical, né? Imagine que em algum momento da sua vida um pensamento fosse colocado diante de você. Tudo aquilo que você viveu retornará. Não apenas as grandes cenas, não apenas os momentos decisivos, não apenas as vitórias e tragédias. Tudo. Cada detalhe, cada escolha, cada silêncio, cada erro, cada alegria, cada vergonha e cada dor que você viveu. Cada dia aparentemente comum de procrastinação, de desgosto, de angústia, de felicidade, cada dia que você viveu seria revivido e revivido e revivido eternamente. Nietzsche está colocando a sua vida agora em uma balança, né? Quando você pensa desse jeito, você está colocando a sua vida numa balança. Mas não é uma balança que está medindo o seu sucesso, seu prazer, seu dinheiro, reconhecimento ou conforto. É uma balança que te pergunta, né? Você suportaria o peso da repetição eterna da sua própria vida? Uma escolha, ela parece pequena quando acontece uma única vez. Um dia desperdiçado parece inofensivo, né? Quando a gente tem amanhã, por exemplo, para resolver. Mas o eterno retorno, ele muda a escala de quando a gente está perguntando sobre essas coisas. A gente passa a perguntar, né? E se esse gesto voltasse infinitas vezes? Se a minha omissão em cima de algo que eu deveria ter feito, ela voltasse sempre para me perturbar, né? E se o modo de viver, que hoje parece apenas passageiro, né? Um período difícil da vida, ele fosse o eterno formato de sua existência? E é aqui que essa ideia, ela se conecta com tudo que veio antes, né? O paradoxo do avô mostra que a gente não pode simplesmente arrancar uma causa da nossa história sem ameaçar os efeitos que nasceram dela. E a memória, a gente sabe que a nossa memória, ela é aquilo que mantém essas marcas vivas dentro de nós. E daí, com o eterno retorno, a gente para pra pensar, né? Tipo, e se essas marcas da memória, elas retornassem eternamente? Você conseguiria dizer sim para sua própria vida? E esse sim, ele é muito importante, porque o eterno retorno pode ser visto de duas maneiras. Para uma pessoa que vive de modo automático, ressentido, sempre esperando outra vida, outro tempo, outra chance, a repetição eterna seria uma condenação. Seria o inferno da rotina, do arrependimento e da passividade. Viver tudo de novo seria como ser preso dentro da própria existência. Mas, para alguém capaz de afirmar a própria vida, o eterno retorno teria um outro sentido. Ele deixaria de ser castigo e se tornaria critério, uma espécie de pergunta luminosa e terrível para guiar a sua vida. Estou vivendo de tal maneira que poderia desejar a repetição deste exato instante que estou vivendo? Isso não significa que você precisa ter uma vida perfeita, né? Nietzsche não está falando que você deva viver uma vida sem dor, sem perda, sem conflitos, sem sombra. A pergunta é se a gente consegue afirmar essa vida inteira, inclusive as partes difíceis dela, como parte daquilo que somos e daquilo que nos cria, né? Uma força de criação ainda assim. E aqui a gente começa a perguntar por que a gente tem tanto desejo de voltar. Essa pergunta filosófica de Nietzsche, na verdade, ela é uma coisa muito importante de você pensar sobre. A partir dessa balança instituída pelo eterno retorno, você consegue valorar melhor a sua vida, né? Pensar melhor nas suas escolhas, nos momentos mais simples de vida, porque até mesmo um dia ruim, né? Um dia ruim não, um dia que você viva sem estar de acordo com aquilo que você
você gostaria de viver, esse dia se torna extremamente pesado a partir do momento que você sabe que você vai repetir ele eternas vezes, ou melhor, uma infinita quantidade de vezes, né? Então, no começo aqui da nossa discussão, a gente queria vencer o tempo. A gente queria voltar, corrigir, editar, mas o tempo ele não é o nosso inimigo, né? Ele é também aquilo que constitui a nossa identidade, o lugar onde nossas escolhas ganham peso, onde nossas marcas se acumulam e onde a vida deixa de ser uma ideia abstrata e ela se torna uma obra. Nesse sentido, o verdadeiro desafio não é construir uma máquina capaz de voltar ao passado. O verdadeiro desafio é viver uma vida de um jeito que a repetição dessa própria vida não pareceria uma punição. Esse daqui é um vídeo que transpassa muitos temas, mas todos eles se comunicam de uma certa forma, né? Diferentes visões sobre o tempo e como ele constitui a identidade de uma pessoa, a relação de causalidade. Acho que não tem uma conclusão melhor a não ser deixar isso daqui só como ideias para quem assistiu pensar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, da parte mais conceitual, da parte filosófica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Sério, sendo sincero, eu espero que você tenha gostado. Foi uma tentativa de vídeo diferente aqui pro canal. Eu espero que tenha saído legal. Eu queria agradecer aqui a Júlia, que deu essa ideia do vídeo. Não é exatamente essa ideia, né? Ela me falou do paradoxo do avô. Sem saber que o nome era Paradoxo do Avô, diga-se de passagem. Mas eu comecei a pensar sobre o paradoxo do avô e comecei a ligar as ideias aqui sobre o tempo e etc. Então achei interessante trazer essa parte aqui pra gente pensar junto. Eu espero poder ver você que assistiu esse vídeo até aqui no próximo vídeo do canal. Geralmente eu não trago tanta mistura de temas assim, mas estamos aqui. E eu aceito sugestões de temas nos comentários do vídeo, sempre. Críticas também, meu jeito de gravar o vídeo. Reparei que comentaram que eu fico olhando pro lado. Não, eu não tô lendo o texto, eu tô olhando pra minha câmera. Eu gosto de gravar olhando pra como eu tô aparecendo. Então, não é exatamente o texto, mas o texto tá aqui na tela. Só deixando claro, é óbvio. Mas o lugar que eu olho pro lado é a minha câmera. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo pra você e eu espero que você tenha gostado. Até o próximo. Tchau.